Olá, você que se liga aqui na TV Profissão, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é uma idealização dos cursos de pós-graduação da Uninter em parceria com a TV Profissão. Em cada episódio do programa, nós tratamos aqui de assuntos voltados à saúde, à educação, a empregos, ao nosso dia a dia. E hoje nós temos aqui um convidado mais que especial para conversar com a gente sobre a sua trajetória no esporte. Um ex-jogador de futebol profissional que atuou muitos anos em diferentes clubes aqui do Brasil e vai contar um pouco dessa experiência aí, também alguns bastidores da sua trajetória no esporte. Badé, obrigado aí por participar do nosso programa. E seja bem-vindo aí mais um episódio do Por Dentro da Pós. Obrigado, Emerson, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da minha trajetória no futebol aí. Legal, além do Badé, nós temos aqui o nosso companheiro aí da pós-graduação, o professor Willy Maio. Professor, seja bem-vindo também. Eu que agradeço, bem-vindo, Badé. Obrigado. Para a gente fazer essa conversa tão interessante, né, sobre o mundo do futebol. Legal, e é interessante porque antes de começar o programa a gente já estava conversando aí nos bastidores, né? O Badé contribuindo conosco aí, falando um pouco da experiência e eu particularmente, o William também, que gosta de futebol, é muito legal, né? A gente conhecer um pouco da história de grandes atletas. Por exemplo, o Badé, que jogou com muitos atletas e mantém esse vínculo até hoje de atletas que ainda estão atuando também, isso é muito legal. Então, Badé, para a gente iniciar o bate-papo, eu gostaria que você falasse assim, um pouco da sua trajetória, né? Você começou lá em Maceió, em Alagoas, possivelmente o primeiro contato com o futebol foi lá e depois você veio para Curitiba. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre a sua trajetória no futebol. Então, minha trajetória, Emerson, foi lá em Maceió, como você falou, né? Comecei na base do CSA. Aí do CSA eu fui pro Vitória da Bahia, né? Fiquei 2 anos e meio lá no Vitória. E depois retornei para Maceió por motivo de contrato, né? Sabe como é que é empresário, né? Na hora do dinheiro todo mundo quer aparece, né? Aí voltei para Maceió, pro Independente. Aí do Independente disputei um campeonato alagoano e o campeonato do Sesc que a gente disputava sempre lá. E o Curitiba estava nesses 2 campeonatos, com os seus olheiros, né? Que era o Cizico e o Krieger. E graças a Deus me destaquei, aí eu vim pro Curitiba, né? Cheguei aqui no Curitiba em 99, né? E fiquei até 2004, final de 2004 no Curitiba, né? Aí foi onde que eu comecei minha trajetória profissionalmente no futebol, né? E Badé, antes de você falar de outros clubes também, lá no CSA, em Alagoas, você começou como atacante. Você destacou como atacante? Era meio atacante, né? Era meio atacante. Inclusive, quando eu vim para o Curitiba, eu vim como meio atacante. Uhum. Aí, chegando aqui, né? Que nem a gente tava conversando ali fora, ali no bastidor, né? Aí o Cizico, o Krieger, pediu para mim que eu jogasse na lateral, que eu ia subir mais rápido profissional do que como se eu jogasse no atacante, que tinha bastante concorrência ali, né? Uhum. Naquela posição. Aí fui para lateral e segui minha vida como lateral até hoje, mas eu comecei como atacante. Legal. Comecei como atacante. É interessante, né, William? Porque assim, apesar de não ser tão comum, o Badé que viveu isso muitos anos no futebol, há muitos atletas que começam em uma posição e acabam mudando, né? Muda. Por exemplo, até hoje a gente vê um exemplo do próprio Felipe Melo, né? Que, claro, ele já está com uma idade mais avançada, mas ele era um meio de campo, um volante, e hoje ele atua como um zagueiro ali, né? Uhum. Um zagueiro fixo. E outros atletas também que acabam realizando mais de uma posição no jogo, isso é natural. É muito interessante a gente perceber que também muita parte da torcida acha que isso é muito comum na Europa, né? Porque a gente vê muitos jogadores que saem daqui como atacante, meio campo, chegaram na Europa e jogaram uma posição diferente. Mas não, isso acontece desde o início da base, quando você tem essa preocupação de ver as características do jogador e falar, acho que nessa posição aqui você vai estar melhor. É interessante ver essa transição. Que na Europa a cultura é diferente, né? Assim, eu converso bastante com meus amigos, que a gente falou, né? Que lá na Europa, quando você chega na Europa, lá o futebol é o que você tem que jogar no mínimo em 3 posições. Tá entendendo? Que nem o Rafinha. O Rafinha jogou de zagueiro. Eu falo pelo que eu converso com ele lá, com o Adriano. Jogou de zagueiro, jogou de lateral, jogou de volante. Então, assim,
a cultura lá é diferente do Brasil. Né? Mas assim, agora a cultura veio um pouco pro Brasil. Você vê que os jogadores estão saindo do meio, tá jogando de volante, outro que nem você falou do Felipe Melo, tá jogando de volante, agora foi para zagueiro, então tá começando mais assim a cultura fora do Brasil, né? Do Brasil era sempre, tinha que ter pelo menos você jogar no mínimo duas ou três posições, né? Exato. Interessante. Então, aí em 2004 você cerrou o vínculo com o Curitiba e em 2005 foi pro Atlético. Isso. Aí 2004, né, acabou meu contrato com o Curitiba, né, que eu estava no Avaí emprestado, né? Fui escolhido o melhor lateral esquerdo da Série B. Aí despertei muitos interesses, né? Aí você sabe como é que é, né? Aí então, valorizou o passe. Valorizou, né? Aí valoriza, né? Claro. Tem que valorizar, né? Se não valorizar também não dá, né? Aí foi que eu não renovei meu contrato com o Curitiba, né? Aí vim pro Atlético Paranaense, aí fiquei no Atlético Paranaense, onde a gente foi campeão ali no Paranaense, tudo, né? Aí depois eu fui emprestado para outros clubes, né? Mas meu vínculo com o Curitiba foi até 2004. Legal. E o Atlético tinha um time bom, né? Eu falo isso por ser atleticano, acompanhar mais o time, né? Então, 2005 era um bom time. Foi, inclusive, o ano que o Atlético foi vice da Libertadores também, né? Mas assisti, na Libertadores eu não tava, né? Jogou eu saí antes. Né? Eu tava inscrito, mas não joguei. Né? Só joguei o Paranaense, que é onde a gente foi campeão, né? Aí eu saí, que eu fui pro Bahia, né? Aí do Bahia você rodou por outros outros clubes também, né? Vários clubes. Aí em 2005 fui pro Bahia, né? Aí em 2006 pro Criciúma, 2007 eu fui pro Santa Cruz, né? 2008 aí eu fui pro São Bento de Sorocaba. Aí 2009 fui pra Chapecoense, né? Onde tive uma carreira legal, muito boa ali no Chapecó, né, cara? Aí depois fui pro Joinville, né? Fui pro Náutico. Fui pro Caxias e assim foi indo, né? No total foram 20 clubes que eu joguei. Então aquele jogador, como diz o ditado, como que fala, os caras falam sempre, cigano, jogador cigano, sempre tá pulando dele, né? Mas foi legal, valeu a pena. Legal. E, claro, o William, a gente vai conversando aqui também. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade também. Mas dentro dessa trajetória, Badé, assim, por exemplo, vir de Alagoas para Curitiba, uma cidade, o clima totalmente diferente lá, possivelmente. Assim, eu não conheço, né, Alagoas, mas sendo o Nordeste, com certeza é bem mais calor do que aqui em Curitiba. Demais. Tem essa adaptação com o clima, tem adaptação possivelmente com a cultura, que é diferente, o jeito das pessoas. Depois você rodou vários outros clubes, né? Defendeu várias camisas de diferentes estados aqui do nosso país. Como que é a adaptação no jogador? Porque eu faço essa pergunta porque vemos muitos atletas que se destacam em um determinado clube e são comprados para jogar em outro clube. Aqui nós temos vários exemplos de atletas argentinos, uruguaios, enfim, ou que vem, por exemplo, de um clube do norte, do nordeste, ou vai do sul para o norte, enfim, ele tem um período de adaptação, né? E muitas vezes alguns jogadores não conseguem render de uma forma tão rápida ou quanto se esperava daquele atleta ou que ele até estava jogando na equipe anterior. E você que viveu muito isso, como que é essa adaptação do atleta quando ele chega num clube de futebol diferente? Emerson, quando eu vim de Maceió para cá, para Curitiba, eu vim numa época que estava bastante frio, né? Eu cheguei até a pensar em voltar, né? Vou chegar, já vou voltar já, porque estava muito frio, porque Nordeste, Maceió é muito quente, né? Mas assim, aí você pensa na família que você deixa, né? Que é o teu sonho, né? Para você tentar dar uma vida melhor para teus pais, né? Tudo, né? Então a adaptação foi indo, cara, mas foi complicado, Emerson, no começo, por causa do frio, né? Tipo que nem você falou, os nordestinos, como as pessoas falam, são bem conversador, fala bastante, né? Tudo aqui, já o povo daqui de Curitiba é mais fechado, né? Então, assim, foi um pouco difícil, mas depois a gente foi pegando as manhas, né? Aí teve outra cidade que eu fui jogar tudo, mas aí já estava adaptado já e tudo em qualquer situação, né? Legal. Mas foi no começo, foi difícil. Até difícil. Porque você veio muito jovem para cá. Sim, muito jovem, né? Então, quando eu cheguei aqui, cara, eu vim de Maceió para você ver a noção, né? Em Maceió, quando eu cheguei aqui, cheguei com a minha malinha,
só de regata, bermudinha. Cheguei aqui um frio danado, quase morri. Quase morri ali debaixo do que a gente morava, debaixo do alojamento do Couto Pereira ali. E ali fazia um frio, né? Concreto. Homem do céu. E não trouxe agasalho, nada, cobertor, nada. Se os caras não me emprestam o cobertor para me dormir, eu acho que eu morria congelado. Mas foi difícil. Mas depois aí já... E dentro pensando na questão dentro de campo, no futebol, esse choque de realidade, essa diferença, atrapalhava muito? Atrapalha, né? Atrapalha porque, tipo assim, como é que no Nordeste, assim, quando você chega você tá no Nordeste, que você já tá num lugar já adaptado, né? Você já, tipo, você se destaca bem. Lá em Maceió eu já era um jogador que me destacava bastante. Entendeu? O que acontece? Então você se sente um pouco mais confiante e tal, mas quando você vem pra cá pra chegar no meio de outros, cara, a cultura é diferente, o estilo de jogo é outro, a responsabilidade maior do que lá, né? Porque lá você quer, mas tem uma brincadeira, mas aqui não, aqui no Curitiba, chegando no Curitiba, você tinha que mudar totalmente o seu jeito de ser, né? Entendeu? Tipo, principalmente dentro de campo. Dentro de campo é seriedade, né? Foco, e por isso que isso daí me ajudou bastante para me crescer no futebol, né? Foi essa maturidade aqui no Curitiba, tipo, dentro de campo, entendeu? E é interessante, Badé, porque assim, você fala que dentro da sua experiência, né, veio bastante jovem para Curitiba, uma realidade diferente de Maceió. E o futebol exige isso do atleta, né? Aqui em Curitiba, tendo o exemplo daqui, a gente vê que nas categorias de base nós temos atletas de diferentes cidades do Brasil e, inclusive, já alguns times trabalham com atletas de outros países, né? Até eu estava vendo, assim, que um mercado que o Brasil está buscando agora é a África, né? Jogadores africanos vindo para o Brasil e muitos desses muito jovens para cá. E essa questão, por exemplo, que até você mencionou, no início dá vontade até de desistir porque fica longe da família. Longe da família. O atleta, ele precisa abrir mão de muita coisa para se dedicar exclusivamente ao futebol, a treinamento, a alimentação, a tudo. E como que é isso? Porque assim, vamos pegar um exemplo, né? O sonho de muitos meninos é se tornar jogador de futebol, é ser jogador de futebol. É jogar em estádios com torcida, é fazer o gol, é ser campeão, enfim. Mas, por trás de cada um tem uma vida, tem uma história de vida, melhor dizendo. E que muitos desses deixaram de viver muitas coisas para se dedicar àquilo, né? Por exemplo, você saiu de casa com quantos anos? 16 anos, 16 né? anos. Não, antes, para vir para Curitiba, eu com 16 anos, né? Mas eu já tinha saído antes para Vitória, né? Exato. Então, mais novo ainda, entendeu? E quando eu vim para Curitiba aqui, eu vim com 16 para 17 anos. E o que me ajudou bastante também, que a gente estava comentando negócio de adaptação, é que, assim, eu casei muito cedo, né? Comecei a namorar muito cedo, inclusive, você conhece a minha cunhada. Sim. E que foi onde me ajudou a família da minha esposa, né? Porque em 99 mesmo eu já comecei a namorar a minha esposa e aí já comecei a namorar, já comecei, tipo... formar uma família. Formar uma família, né? E como você falou, a gente deixa de fazer muitas coisas pra gente querer alguma coisa no futebol. Então você deixa de fazer as tuas coisas, sair, de fazer, né? Tipo, você tem que ter aquela a tua rotina regrada ali, tudo, de alimentação, esse negócio, tudo. E tipo assim, depois que eu também casei, como eu falei pra você, casei novo, né? Comecei novo a montar uma família, isso me ajudou bastante, sabe, Emerson? Legal. Aí, tipo, aí você esquece também um monte de coisa no sentido do quê? Que nem tem jogador que negócio de balada, esses negócios e tal. Então, ajudou bastante nesse sentido, que você já... Opa, peraí, tô com uma família, né? E para essa família a gente tem que dar a vida para a gente conseguir alguma coisa melhor. Então, você já de pequeno, você já tem aquela responsabilidade, entendeu? Então, por isso que assim, eu falo assim, eu não tive muita... Assim, porque eu já casei cedo e comecei a namorar cedo e casei cedo, entendeu? Então, assim, graças a Deus foi... E trouxe uma maturidade para encarar as mudanças. Isso mesmo. Mudou bastante. Isso aí que foi que ajudou bastante. É legal. E por exemplo, quando você saiu assim para jogar no Vitória, que era mais jovem ainda, como que foi assim
essa questão com a própria família, com o pai, com a mãe, porque imagina que para uma mãe seja muito difícil, né? Ver o filho sair de casa em busca de um sonho e buscar possivelmente eu imagino que todo atleta que entra, né, no esporte, não só no futebol, mas em outras modalidades também, ele quer se destacar, mas ele quer também ter uma condição melhor de vida, né? Ah, com certeza. Emerson, ali foi complicado, cara. Um dos momentos mais difíceis. Mais ali. difícil, até porque o que acontece? Você, tipo, filho único, assim, né? Tipo, de mãe e pai, né? Porque eu tenho meus irmãos, parte de pai e parte de mãe, né? Então, assim, do meu pai e da minha mãe, cara, assim, tipo, quando eu saía de casa, minha mãe ia me levar na rodoviária, começava a chorar, meu pai chorar, sabe? E não vai, mas era o sonho da gente, né? Sim. Porque a gente sempre lutou pra gente conseguir o objetivo que era o quê? Pra ser um jogador profissional. Então, não podia perder aquela oportunidade, né? Então, assim, cara, mas foi muito difícil. Você vê teu pai, tua mãe chorando, aí você vai, chega lá num lugar totalmente diferente, né? Apesar de ser no Nordeste, próximo de Maceió, né? De Alagoas, mas mesmo assim, você ficar longe da família é difícil, cara. Puta, você chega aquela noite que você chega em casa, que a tua mãe chega lá, ó, o cafezinho, ó, não tem mais aquele cafezinho que a tua mãe faz, você tem que ir lá se virar, pegar teu café, entendeu? Não tem mais aquela mordomia da mãe, né? Você tem que, aí você já começa a criar maturidade, como você falou, né? Então, a responsabilidade já é outra, mas assim, é doído, cara. Doído é doído. É por isso que eu sempre falo pros meninos que hoje com a gente conversa, né? Fala, pô, Badé, como é que é, cara? Fala, ó, cara, é doído, mas para você conseguir, você vai ter que, vai sofrer, vai ter saudade de mãe, de pai, dos irmãos, dos amigos, mas se você quer seguir no futebol, você vai ter que passar por cima disso. Se você não passar por cima disso, você desiste no outro dia, cara. Precisa superar isso, porque é fogo. Imagina você sair de casa, ver tua mãe. Aí tua mãe, você sai de casa chorando, aí à noite tua mãe te liga, chorando de novo, vai, vem embora, meu filho, vem embora, já começa a meter pressão pra você, não sei o quê, mas você tem que ter aquela cabeça, né? Não, é isso, mãe, eu não posso ir, porque é isso que eu quero, futuramente, quero dar uma situação melhor pra senhora, pro pai e tal. Então, você tem que ter uma cabeça muito, muito legal, senão você desiste na hora, principalmente nas saudades, né? Com certeza. É interessante, né, ver um jogador que passou por tantos clubes, né? Inclusive, que a gente estava comentando antes, que passou pelos 2 principais clubes do Paraná hoje, né? E teve essa questão de mudar a torcida, a rivalidade, que eu imagino que tenha sido algo bem diferente, jogar nos dois rivais. E ainda assim, o momento mais complicado ser o de abandonar a família lá na base, lá atrás. Então, ainda é maior do que jogar no rival. É verdade. Porque já de jogar, você sabe que torcida ali, torcida ali é o momento ali quando você entra em campo, né, cara? E aí, tipo, mas assim, a saudade da família Mas é que eu te falei, o bom é que eu encontrei uma família, entendeu? E casei cedo, comecei a namorar cedo, encontrei uma família que me acolheu muito bem, né? Pô, até hoje, né? Que eu falo que nem eu falo até hoje, que dei graças a Deus que eu encontrei essa família, porque, pô, tem meus 2 cunhados, o Caco, o Luli, que eu não chamo de cunhada. Tem a Gisele, que o Hermes conhece, vocês devem conhecer também, que é minha cunhada. Eu trato como tudo irmão. A gente se trata como irmão, entendeu? A gente, tipo, às vezes até eu brinco bem assim, puta, nem parece que eu sou casado com a tua irmã, porque a gente é como se fosse um irmão, pô. Então, assim, isso que me ajudou bastante, né? Entrar numa família que é de família honesta, humilde, né? Então, e sempre me dava conselho, ó, vai por esse caminho, não vai por esse. Então, me ajudou bastante. Mas torcida não, torcida é mais tranquilo. É mais tranquilo. É legal, e aproveitando até mandar aí uma saudação, né, pra família Kiesel, né? Isso, Gisele, que... Luiz Fernando, Isso Caco, aí. Vanessa, minha esposa, e meu filho Breno, que ele falou, pai, fala meu nome, senão você não vai ficar bravo. Que legal. E, Badé, a gente vai conversando aí muitos temas, né, da tua vivência, tua experiência. O que você vê, assim, que mudou no futebol hoje, né? Vamos pensar ali, até você nos bastidores falou para nós que até o posicionamento dos atletas, dependendo do esquema tático do treinador, acaba favorecendo alguns atletas, dependendo da posição que ele joga. Você trabalhou em vários clubes do futebol diferentes aí, e essa relação com o treinador. Porque no Brasil, né, William, a gente vive, infelizmente,
alguns treinadores chamam aqui que é a dança das cadeiras, né? O resultado não aparece, troca treinador. De repente, você está fazendo um bom trabalho com o técnico, mas talvez os resultados não estejam aparecendo enquanto time, enquanto grupo. Acaba tendo, de repente, uma vitória, uma derrota inesperada, ou 2, 3 derrotas, e acaba sobrando para o treinador, tem que acabar demitindo, contratando um novo técnico. Isso é muito comum ainda acontecer aqui no Brasil. Como que é para o atleta ter essa superação, entender a nova filosofia de trabalho desse técnico novo, tentar uma adaptação? Isso às vezes serve como motivação, isso é pior? Como que você viveu isso na sua carreira enquanto jogador? Emerson, essa situação de treinador é complicado, cara. Assim como você falou, né? A adaptação, quando você está se adaptando com um treinador, com um estilo de jogo, aí você falou resultado. Porque hoje em dia, não só no futebol, mas em qualquer outra profissão, a gente vive de resultado. Se você não der resultado, as pessoas... Sabe como é? Mas assim, mais no futebol, porque você, no futebol o que acontece? Hoje o futebol mudou bastante, né? Assim, até na linguagem, né? Os caras falam assim, extremo, né? Mas na nossa época era ponta. Isso. É só pra dizer que mudou a tua linguagem, mas continua a mesma coisa, né? Se você for ver, é ponta, a mais extrema, né? Pra ficar mais bonito, marcação né? alta, marcação baixa. Marca lá em cima, marca, né? Volta, então é a mesma coisa, só a linguagem que mudou, né? Que você tem que entrar no ritmo. Sobre do treinador que você falou, do negócio do treinador, cara, é muito complicado. Porque já vivi em clube assim, cara, que a gente tava se dando bem com o treinador e de uma hora que nem você falou, perde um jogo, aí já manda o cara embora. Aí chega outro. Então chega outro com a filosofia diferente, trabalho mais durão, sabe? Aí já começa a querer cobrar diferente. Aí quando você já estava se adaptando a um esquema, ele vem com outro esquema. Aí você tem que ir pro esquema dele aqui. Se você não vai, você já é encostado. Tá entendendo? Porque às vezes o jogador, ainda tá com a mentalidade do trabalho do outro, do treinador anterior. Então, assim, é muito complicado. Então você tem que mudar a chave rápido. Se você não mudar, você vai ficando para trás. Porque tem muitos treinadores hoje também que colocam seu trabalho já com a filosofia nova. E tem muitos treinadores que ainda continuam com a filosofia da antigamente. Então, o que acontece? Às vezes você está evoluindo, você tem que voltar novamente. Tá entendendo? Então, assim, é complicado. Eu acho que o futebol não tinha que ser no mínimo 2 treinadores no ano pro clube. Negócio de demissão. Até tem uma lei, né, Padé, que fala assim, agora, o clube... Né? Mas aí, por exemplo, geralmente o clube entra num acordo com o técnico e diz que o técnico pediu a demissão. Mas aí, Emerson, aí que entra um assunto que eu sempre falo para meus amigos, né? Eu falo bem assim, cara, eu acho que tinha que ter tanto como pro treinador como pro clube. Fazer o quê? Contrato de um ano é contrato de um ano. Sim. Quer sair? Você pode até sair, mas você vai sair depois do contrato. Por que acontece? Hoje em dia, muito dinheiro envolve também. Sim. Claro, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas o treinador recebeu uma proposta lá, mas por causa do dinheiro. Entendeu? O dinheiro. O dinheiro é beleza, mas eu acho que o treinador também tinha que ter um pouco mais de responsabilidade com o clube. Porque você está fazendo um trabalho legal, você está desenvolvendo. Você, quando começa a fazer as coisas, tá andando, o clube tá andando, você já quer sair para outro clube. Então, assim, o clube também, o treinador tem que ser punido também nessa situação. A gente pegando um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, o Botafogo voando na Série A do ano passado, time líder do campeonato, muito bem, tudo se encaminhando para o título. E o técnico fazendo um trabalho muito bom. Só que aí veio a Arábia e ofereceu lá, como na gíria do futebol, um caminhão de dinheiro. Aí é difícil também para o técnico recusar tanto dinheiro para ele realizar o trabalho dele lá na Arábia, né? Só que o Botafogo, enquanto time, não conseguiu manter o mesmo rendimento, tanto que acabou perdendo o título brasileiro. E se tivesse com o treinador, não perderia o título. É muito difícil de perder, muito difícil de perder. Então, justamente isso. É uma questão, por exemplo, dos clubes também, aí, claro, que entra uma questão de calendário diferente do Brasil, da Europa, da Ásia, enfim.
Mas talvez se o treinador tivesse ficado até o final do ano e fosse, por exemplo, sendo contratado no início do ano, no final do ano, assim que o campeonato acabasse, o Botafogo possivelmente seria campeão brasileiro. E não, o treinador ele pode até ser, entendeu, Emerson? Ele pode até acertar com o time, mas primeiro cumpra o contrato. Exatamente. Porque é um trabalho que está sendo jogado fora. Né? É um trabalho de muito tempo. Tipo, você já é o jogador, porque tem jogador que pega carinho pelo treinador, cara. Exato. Você tá entendendo? Aí às vezes o cara vem outro treinador, já muda totalmente, aí acaba acontecendo. Aconteceu isso aqui também, aqui no Atlético Paranaense. Com o Cuca, né? Exato. O Cuca, na hora que tava crescendo com o Atlético, aí ele foi pro Corinthians, não foi? Saiu do Atlético pro... Não, do Atlético pro... Ele acabou não assumindo devido à repercussão. A repercussão, mas possivelmente ele ia fazer isso também, né? Então, assim, e quando ele veio pro Atlético, o Atlético decolou com ele. Exatamente. Então, aí o que acontece? Então, é por isso que eu falo, assim, às vezes o treinador também é culpado. E também acontece o movimento, isso talvez evitaria acontecer também o movimento inverso. A gente viu, acabou de ver na Chapecoense, eu acho, isso. Que foi o Tcheco, ficou 12 dias. 12 dias, 3 jogos isso e foi mandado e foi embora. Então, num time que já tá desmotivado, que já não tava numa boa situação, perde o treinador, tem que fazer uma mudança brusca, de repente, o cara que chegou para resolver, 12 dias de trabalho e vai embora de novo, como que o elenco se perde? O elenco se perde, é uma falta de respeito com o profissional, né? Porque eu acho que também a diretoria também tem que avaliar também. Isso. Tipo, não contratar pro torcedor ficar, tem que contratar não sei o que, não. Porque assim, eu conheço o Tcheco, né? A gente tava conversando com ele, o Tcheco é um cara 10, um bom treinador, cara. Eu acho que ele ia dar certo na Chapecoense. Mas aí o que acontece? Eu joguei lá na Chapecoense, os caras é muito imediato, entendeu? Mas assim, eu tinha certeza que o Tcheco ia dar certo na Chapecoense, mas assim, a diretoria tinha que ter um pouco mais de paciência. Aí o que acontece? Traz o Gilmar Dalpozo, que é outro cara que eu trabalhei com ele no Avaí em 2005, era o goleiro reserva do nosso time lá em 2004 no Avaí, né? Conheço ele, meu amigo, tudo. Chegou na Chapecoense, empatou o primeiro jogo em casa. Agora contra o CRB com um a menos. Então, já vem outro trabalho. O que acontece? Os caras já estavam começando. Eu converso com os jogadores lá. Os caras batem. Na hora que a gente tava começando a entrosar com o Tcheco, fazer as coisas, aí vem o treinador, aí tipo, o Tcheco era. Vou dar um exemplo aqui. O Tcheco era 3-5-2, vem o treinador para 4-4-2. Sim. Muda tudo. Muda tudo. Aí é outro esquema, tal, é outro diálogo, tal, entendeu? Aí eu acho que eu tinha que ter um pouco mais de paciência com o treinador, a diretoria com o treinador e o treinador com o clube também. Legal. Entendeu? Bom, nós estamos aqui nesse bate-papo muito legal aí, você que está acompanhando a programação, mas a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente volta aí com o nosso convidado, o Badé, uma pessoa muito especial, muito carinhosa, e vocês puderam perceber nesse primeiro bloco. E na sequência a gente volta com o nosso bate-papo. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação. Democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV. Um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker. Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil.
A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Voltamos aqui no nosso segundo bloco. Hoje estamos recebendo o nosso convidado, o Badé, ex-jogador de futebol aí que nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco aí sobre a sua trajetória no nosso primeiro bloco. E o bate-papo está muito legal, tanto que a gente até estourou o tempo do primeiro bloco, então a gente vai ter que diminuir um pouquinho agora no segundo. Bom, Badé, nós conversamos bastante sobre a sua trajetória, você trouxe alguns depoimentos durante a sua vida, a sua carreira. E agora nós vamos falar de um tema aqui da seleção brasileira, porque nós temos mais de 200 milhões de treinadores no Brasil. Né? O Brasil ainda é a única seleção pentacampeã do mundo. Teve, não vou dizer que sempre os melhores, mas se não for os melhores, estiver entre os melhores jogadores durante muitos anos. Porém, estamos passando aí por um momento, uma fase da seleção que não está boa, tanto nas eliminatórias da Copa, muitas mudanças de treinadores. A gente discutiu sobre treinador aqui no bloco anterior. Também tivemos, por exemplo, o último jogador considerado o melhor do mundo em 2007, se não estou enganado, que foi o Kaká, né? Quando atuava pelo Milan da Itália. Desde então tivemos grandes jogadores, o próprio Neymar, enfim, outros aí que talvez o Vinícius Júnior venha receber agora o prêmio de melhor do mundo. Ainda não temos certeza, mas pode ser que ganhe. Mas a safra, né, como a gente fala na gíria do futebol, não é das melhores. Você que viveu muito isso, tem muita experiência. Qual que é a sua visão sobre esse período que o Brasil está passando? Nós temos aí jogadores promissores, né? Talvez o Endrick, o próprio Esteva, que agora está jogando muito bem no Palmeiras, e dentre outros jogadores aí que tem grande potencial. Mas para formar um time
de seleção brasileira, que se acostumou a assistir Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, enfim, tantos outros que foram possivelmente o melhor da posição ali dentro do mesmo período. No momento, nós não temos, talvez, os melhores do mundo, mas eu gostaria de ouvir você, né? Que conhece, que viveu isso. Talvez o que leve a gente a voltar a acreditar novamente na seleção. O que eu acho, assim, na seleção brasileira, que nem o Alex sempre fala, né? Nem sempre os melhores estão na seleção. Ele é uma prova disso, Ele é uma né? prova disso. Isso aí, ele sempre fala isso. Então, assim, eu acho que a seleção, cara... tinha que ter o quê? Deixa eu falar pensar para falar bem da seleção. Seleção, assim, tem que ter os melhores. Os melhores. Não adianta só porque o cara tá fora do país. Se o cara tá jogando bem no Brasil aqui, tem que levar. Sim. Tem que botar. O jogador é novo. Tem que botar o jogador novo. Pelé não era novo quando foi campeão do mundo? 17 anos. Então, Estevão tá bem no Palmeiras. No Palmeiras. Tem que botar pra jogar. Foi convocado agora, beleza. Tem que botar. Então, assim, tem que fazer uma renovação na seleção, eu acho, na minha opinião. Porque a seleção, querendo ou não, assim, tipo, na minha opinião, o Danilo já teve sua participação na seleção, Alisson também já teve. Então, eu acho que tem que começar a trazer jogadores novos. Pra quê? Pra gente montar um novo ciclo. Novos ciclos, isso, de jogadores bons, novos, que nem faz a Alemanha, que nem faz a Espanha. Você viu a Espanha agora, que foi campeão agora, não foi? A Espanha foi campeão olímpica agora. Sim. Você viu a Espanha? Só tinha um. Tipo, com a idade avançada, que era o Carvajal, que é do Real Madrid. Então, o resto era tudo moleque. Então, e provavelmente vai ser os próximos jogadores da Copa do Mundo. Então, a nossa... tinha que fazer isso também, a seleção. A própria Argentina fez isso recentemente para ganhar a Copa do Mundo, né? Isso. Permaneceu com alguns jogadores mais velhos. Mas renovaram 90%. Então, eu acho que então a seleção tinha que fazer isso, Emerson, pra gente sonhar com mais um título de Copa do Mundo. Enquanto não fizer isso, cara, eu acho que nós vamos penar aí. Porque se você for ver, cara, dificilmente você vai ver por mérito. É mais por pressão mesmo. Tipo assim, o Estevão foi convocado porque na verdade ele tá jogando bem e tudo, mas ele foi convocado mais pela imprensa. Pela pressão da Pela imprensa. pressão da imprensa. Porque senão não ia. Então, assim, eu acho que tem que parar um pouco esse negócio de tem que botar os jogadores novos. Não adianta, tem muito jogador novo aí, cara, pra jogar. Entendeu? E renovar. Botar pra criar um ciclo ali, como você falou, Emerson. Para começar, tipo, chegar daqui a 2026, né? Daqui a 2026, 2030, a gente tá com a seleção nova pronta. Porque tem o Henrique, tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, tem o Estevão, tem outros jogadores bons aí também na seleção, né? Novos que a gente... nos clubes. Então, assim, tem que fazer uma renovação. Com certeza. Espanha fez isso, a Alemanha fez isso, a Argentina fez isso e teve resultado. Agora, se você continuar na mesma teoria, não vai chegar. Dificilmente a gente vai conquistar mais um título. Na minha opinião, né? Sim, e aí talvez um dos únicos que não queira é o volante lá, o Vampeta, né? Não, o Vampeta, ele fala que não quer dar, que ele quer ser o último da foto ainda. Quando se for lembrado, é ele, foi campeão. Fazendo pirueta lá no Planalto lá. Mas é interessante porque, claro, né, a gente pode destacar a nossa opinião, o William também, mas quem viveu isso no futebol, e você traz um exemplo clássico aí que o próprio Alex mencionou, né? Não, o Alex a gente sempre fala com ele, meu amigo, tudo, ele sempre deu essa declaração. A seleção nem sempre são os melhores. Exato. Se você pegar o Alex merecia pelo menos umas 2 Copas aí porque ele estava jogando o que ele jogava, né? Tanto na época do Palmeiras e na época onde ele estava no Cruzeiro, que era para ir para a Copa do Mundo em 2002, né? Que levaram o Ricardinho. Né? Nada contra o Ricardinho aqui a gente tá falando, mas assim, o Alex, por merecimento que estava jogando. Que ele já tinha feito lá atrás e que ele estava jogando no Cruzeiro. Então, assim, que nem ele sempre fala, às vezes nem os melhores... Né? E essa questão também, voltando um pouco na história ali, envolve a questão do pessoal do treinador, né?
O próprio Romário tinha uma mágoa muito grande, se não me engano, com o Zagallo. O Zagallo, que cortou ele, né? Que cortou ele da Copa, das Olimpíadas, enfim. E o Romário, querendo ou não, a gente sabe que era o jogador que decidia, né? Era o cara ali que tinha... Se não fosse titular, pelo menos para compor o grupo, né? Seria um cara muito... Não, e aconteceu isso também, Emerson, na própria seleção, com o Tite. Uhum. Né? O Tite estava na seleção, o Gabigol estava numa fase legal pela uma declaração dele infeliz, que aí também a gente não pode, né, deixar de culpar o jogador, porque o jogador tem que saber o que fala, né? Exato. Porque depois vai ter consequência, né? Então, mas é muito ego também do treinador também. Pô, o cara vinha bem e não tinha ninguém, atacante melhor do que ele. O próprio Dunga, em 2010, que o Neymar estava voando, só que não levou porque achou que era muito jovem. Muito jovem. Então, esse que é o problema do futebol. Hoje não tem essa de jogador jovem. Já faz filho. Não tem essa, a gente brinca. Já faz filho, não tem essa. Então, se faz filho, bota pra jogar. E até pelo histórico, né? A gente pega... Ronaldo começou muito jovem, Ronaldinho Gaúcho começou muito jovem. Então, acho que realmente, idade não é muito parâmetro. Não é. Porque eles têm que crescer com maturidade já. A partir de agora, criar responsabilidade. Uhum. Entendeu? Ah, não, porque tem muito... Não. Você não viu o Hendrick nos primeiros jogos da seleção? Ah, porque deixava o Pia no banco, o Pia entrar e fazia gol. Por que não colocar o Pia no jogo seguinte? E entrava porque a torcida porque implorava. pedia. Entendeu? Porque pra mim, com todo respeito, Richarlison não dá mais pra seleção. Esses atacantes que foi pra seleção e agora não, porque agora teve o Vini Júnior, Rodrigo, né? Esses caras, mas aqueles caras ali não tinha que ter mais espaço pra seleção, já deu. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar um ciclo, como você falou, Emerson. Criar já, começar a botar a criançada nova que está despontando, para eles começar a pegar maturidade, para quando chegar numa Copa do Mundo ele tá com a... né? E a gente vê a diferença de mentalidade, porque o próprio Hendrick é um exemplo do que o Badé tá falando, né? Chegou lá no Real Madrid, não jogou, tava no banco, botaram o menino para jogar, ele foi lá, fez gol, tá abrindo mais espaço. As pessoas já começam a olhar com outro olho. Indiferente da idade, né? Vai ver a qualidade do atleta. A qualidade do atleta. Então, se a seleção não tivesse essa mentalidade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Legal. Badé, a gente está quase encerrando, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, principalmente porque assim, o Brasil, o atleta, ele tem uma representatividade muito grande porque ele carrega aquela figura de ídolo, ele carrega uma figura assim, de exemplo, que muitos torcedores, aí é de diferentes idades, né? Não só as crianças têm o ídolo do esporte, mas muitos adultos também, né? Quando a gente subiu no elevador, você falou assim, poxa, tem muito torcedor do Coxa que às vezes quer chegar a conversar comigo, quer tirar uma foto e tal, às vezes a pessoa fica um pouco com receio, como que eu vou reagir, enfim. E a gente vê muitos exemplos de torcedores que muitas vezes querem tirar uma foto com um jogador, que é o ídolo dele. Alguns são muito simpáticos, mas a gente tem que entender que às vezes o dia não foi tão bom do jogador, assim como de outras pessoas, e de repente não dá a atenção que talvez a pessoa desejasse, né? Principalmente um torcedor, uma criança, enfim. Eu fiquei muito triste assim, quando eu vi o Pelé, que para mim é o maior de todos. Não tem como. Não tem como, né, comparar com outros, enfim. Tive a oportunidade de tirar uma foto com ele. A gente fez até uma fila, assim. Teve um evento que eu participei. Quando eu fui chegar a minha vez de tirar foto com o Pelé, o rapaz na minha frente ficou conversando. E o Pelé muito atencioso. Deu muita atenção para ele. Quando chegou a minha vez de tirar foto com ele, veio o segurança e falou assim, vamos tirar uma foto todo mundo junto. Né? E não tive aquela oportunidade de tirar a foto sozinho com o Pelé, né? Que para mim tem uma representatividade muito grande nesse sentido assim. Claro, depois tem foto com o Pelé, mas várias outras pessoas juntos, né? Como que é para um jogador, por exemplo, carregar esse status de ídolo, de exemplo, de atender principalmente a torcida ou as pessoas. A gente vê comoções, né, de torcedores, recepcionar no aeroporto. Claro que é sempre bom quando o time traz bons resultados, que vai recepcionar de uma forma positiva, não de forma negativa, como algumas torcidas também fazem, né?
Mas ele tem uma representatividade muito grande e carrega isso, né? Por exemplo, você que mantém amizade com muitos ex-atletas e atletas que continuam em atividade, como você citou, tem uma foto com vários jogadores que ainda estão jogando e muitas pessoas, nossa, você é parça dos caras, né, na gíria do futebol, né? Como que é para o atleta essa responsabilidade, vamos dizer assim, essa representatividade? Eu vou começar falando por mim, né? Tipo assim, que a gente estava falando, né? Assim, cara, eu sempre fui carinhoso com as pessoas. Por quê? Porque eu acho que quando as pessoas saem da sua casa para ver, vai assistir um futebol e ela quer tirar uma foto com você, porque ela te admira. Então, mesmo a situação não sendo legal, né? Que nem você falou, às vezes não tá legal, mas você tem que ser, porque você tem que entender o lado do torcedor, porque eles vão ali, ele paga teu salário, o torcedor paga teu salário. Então você não custa nada, mesmo você estando com uma situação ruim, você tirar uma foto. Que nem a gente estava comentando o negócio do, né, que eu sou sócio lá da PCF, e comentei, tem muita gente lá que é coxa branca doente. Então os caras chegam, me vê lá, os caras falam, puta, o Badé, como é que eu vou chegar no Badé? Sabe? Muita gente chega, puta, como é que eu vou chegar? Tipo, fica com medo, mas sabe assim, aí tem um amigo meu, como eu falei pra você, tem um amigo meu falando, não, cara, o Badé, se você chegar no Badé, você vê que o Badé é o cara mais humilde da face da terra, cara. Nem parece que ele foi jogador. Então, assim, fica com esse, né, com esse meio termo, entendeu? Mas hoje o jogador mudou muito da nossa época, lá atrás. Eu vou dizer por quê. Porque hoje é tudo assessor de imprensa. Fala com o meu assessor. Não sei o quê. Porque você vê hoje, o jogador já sai direto do... Antes, quando a gente saía do vestiário ali no Couto Pereira, que era ali embaixo, a gente saía, a gente tinha que sair no meio da torcida. Então não tinha como você... Então hoje o jogador não, já sai direto de dentro do ônibus. E quando quer dar entrevista, não, tem que falar com o meu assessor, esse negócio. Então, assim, eu acho, na minha opinião, uma falta de respeito com o próximo, que quer tirar uma foto. Entendeu? Assim, mudou muito, assim... Mas assim, às vezes também a gente assim, mudou, mas a gente entende também, né? Porque tem gente também que passa um pouco também dos limites também, né? Aí, tipo, uma foto que tira, já faz uma montagem, aí já começa a querer fazer outras coisas. Então, às vezes, assim, a gente entende, né? Mas assim, eu acho que o jogador tinha que dar mais atenção aos torcedores, principalmente as crianças, né, cara? Sim. As crianças, porque hoje, cara, eu como jogador, eu fiquei, não sei se você viu essa imagem, eu fiquei triste por ser jogador assim, por ter vivido e por ter agradado as crianças, não só as crianças, como os adultos também. Foi o Marcelo lá no jogo, não sei se você viu esse jogo lá, a criança foi pedir autógrafo, ele nem olhou pra cara da criança. Então, isso me dói, cara. Uma criança que vai lá, que é ídolo, a criança é ídolo, né? A criança Sim. E tipo, ir chegar e o cara nem olhar pra cara do piá, tipo, sai daqui. Outra situação também com ele mesmo, chegou, botou a mão na cara do cara, tira a mão de mim, não toca em mim. Então, assim, eu acho, foi muito opinião, infeliz ali no muito momento. Infeliz, assim, eu acho muita falta de respeito, sabe, assim, mesmo sabendo que as pessoas podem se aproveitar também, mas assim, você tem que saber ter carinho pelas pessoas, entendeu? Se a pessoa tá te fazendo, você vai lá, as pessoas começam a passar do limite, e você tem que saber também um jeito de você chegar e falar, né? Você tira a tua foto ali, tá, beleza, tira a tua foto, beleza, tranquilo. Mas depois você chega e fala, não gostei da tua atitude, entendeu? Mas não demonstrar pra frente de todo mundo, não toque em mim, sai de mim, isso aí eu acho ridículo isso daí, Emerson, na minha opinião, né? Legal. Não, mas é bom, né, William, a gente sempre ouvir quem viveu, né? Pois é. Essas experiências é muito interessante. William, estamos aí encerrando o programa. Obrigado aí por participar conosco. Eu que agradeço, Emerson, agradeço ao Badé pela participação. Sempre muito bacana conversar com alguém que tem, principalmente para nós do Paraná, que tem uma história, né, no futebol paranaense. Então é sempre um prazer poder ter o contato com o atleta. Agradeço. E antes de agradecer o Badé, só uma historinha rápida pro pessoal que está em casa. Eu sou atleticano, ele é coxa. E daí dos diretores aqui do estúdio falou assim, tá, mas você não jogou no Paraná, eu sou paranista. Daí o Badé falou assim, não, mas eu fui campeão em cima do Paraná. Não, mas ele não escapa não, ele foi campeão em cima dele. Né? Todo mundo aí, tá? Badé, muito obrigado e por aceitar o nosso convite e a tua disponibilidade de vir bater esse bate-papo conosco. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando em casa e depois quem for assistir depois vai gostar muito aí. Eu que agradeço pelo convite, o professor aí também, William, né? Agradeço, né? Espero ter contribuído, né,
altura do programa de vocês, né? E estou à disposição, sempre que precisar aí, de repente a gente pode até agendar, de repente com um colega meu aí, trazer eles aqui também. Legal. Aí a gente... Mas eu agradeço mesmo pela oportunidade e obrigadão mesmo. Valeu. E você que acompanhou aí o nosso programa, nosso muito obrigado. Lembrando sempre que estamos aí nos nossos programas semanais, na quarta e na sexta-feira. E quem não acompanha ao vivo, depois tem a oportunidade de acompanhar também pelo link do Facebook. Aliás, pelo Facebook, pelo YouTube, perdão. Então, vamos nos despedindo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.